ao mais novo quadro do canal, o Under 3 Primeiras Impressões. Hoje a gente vai falar das primeiras impressões que nós tivemos de Nier Automata, o anime que saiu recentemente. E comigo hoje temos Aragão e Michael. Vamos lá. Ju, você jogou o jogo, Joguei. né? Existe alguma explicação pra ela se vestir que nem uma gótica stripper? Não. E incrivelmente, Aragão, no jogo você vê menos a calcinha dela do que nesse primeiro episódio de anime. No jogo inteiro. No jogo inteiro. Sim. Uma coisa que eu reparei que eles davam foco toda vez nisso, né? O objetivo era mostrar a calcinha. A gente falou de tempo, que em tempo eles não ficavam dando esses closes. O que não teve em tempo, teve nesse anime, né, cara? Ah, mas ninguém liga pra tempo. E aí? A gente tem que começar do começo, né? Ridículo, né? Esse anime. Terrível. Assim, não, calma, não, peraí. Primeiras impressões, a minha primeira impressão. Assim, Desde 5 Eu segundos. vou falar. Eu achei até o final, ele meio paia genérico. Mas, quando teve aquele negócio no final, onde eles se sacrificam e se explodem, e aí volta ela, mas ele só upou a memória dela, e aí ele se esqueceu, e aí você fica, caralho, que foda, isso aqui pode construir tanta coisa legal, e aí você lembra dos bonecos e tudo. Aí vem aquele negócio no final, cara, que me destruiu. Mas, Ju, mais uma vez, uma pergunta. Existe alguma explicação para essas aeronaves mecha eles ficarem do lado de fora? não. Ah, eles são. Sim, eles são robôs também. É, isso que eu ia falar. Eles são tipo robôs. Eles só ficam protegidos. Você vai querer proteção pra robô? Mas é aí que eu não entendi. No final eles foram lá, glória à humanidade, Sig Heil. Não teve essa parte de Sig Heil, não, no meu episódio. Uhum. A primeira coisa que eu quero apontar desse episódio é que ele é basicamente o início da primeira 1h30 de Nier Automata, do jogo. É igualzinho, sem colocar e nem tirar. E por causa disso, eu acho que eles tentarem fazer o anime tão parecido com o jogo, eu achei terrível o ritmo do primeiro episódio. Eu achei meio confuso, tá ligado? Porque não tem explicação de nada. Eu sei que alguns animes a proposta é essa mesmo, de você jogar o espectador no meio da bagaceira e depois você ir explicando aos poucos. Mas esse não tem explicação de absolutamente nada. E tem bastante termo de A, A1B, aí daqui a pouco o cara vai explicar os tipos de robô, mas tipo, ficou meio jogado ao extremo. Sem contar que a explicação da nomenclatura deles é explicado no fim do episódio, no Information Dump com marionetes. As marionetes foi a parte que eu mais gostei. Caralho, vai se fuder, cara. Vou até Salvador te bater, cara. Eu vou explicar. Primeiro você vai ir pra lá e não vai achar ninguém, que eu não moro em Salvador. Aí... Fala, maldito, o que você ia falar? Eu gosto dessas histórias de mistério, assim. Essas histórias não necessariamente de mistério, mas que ele usa a própria narrativa pra te contar sobre o mundo. Só que, assim, e essa parte foi a parte que eu mais gostei do anime enquanto eu tava contando. Eu achei a ação generiquíssima. Eu achei aquele negócio dos inimigos e tudo. Só que eu fiquei assim com a dúvida. Pô, esses inimigos podem ter alguma coisa com eles e tudo. Pode ter coisa interessante quando vai desenvolvendo. Os androides e parará. Só que esse final, que eles explicaram tudo. Isso foi tão broxante, cara. Eu não estou brincando. Quando eu tava assistindo, eu comecei a coringar, cara. Eu comecei a rir de ódio. Eu comecei a rir de raiva. Porque, tipo, eu tava assim, pô, essa história aqui foi um pouco genérica em alguns aspectos, mas ela tem muito potencial lá. A Mikasa lá, que é a mesma dona da Mikasa. Ah, não, gente, esses personagens novos não são difíceis. É uma letra e um número. Vamos tentar? Tá, é o 9S e a 2B. Cara, se foda. Tá lá, to be or not to be. Não, ainda, o título ainda teve aquele trocadilho. Você acha que eles colocaram to be e não foi proposital com isso? Óbvio que foi. Mas é to be de two boobs? Também. Too big, né? Vai se fuder, Michael. Oxi, não é não? Pra mim os três são possíveis. To be, two boobs e too big. Too booty. Too booty. Beleza, a história começa um negócio meio atabalhado demais. A abertura, eu acho que na cabeça de quem pensou essa abertura era mais legal do que na prática. Generiquíssima, bicho. Nossa, essa abertura eu consigo fazer ela no After Effects. O cara que fez a abertura pensou que tava fazendo a abertura de Chainsaw Man e saiu essa daí. Cara,
Eu sinto que houve uma tentativa ali, que eles tentaram fazer algo diferente, vamos fazer refletido nas paredes e tudo, dessa sociedade pós-apocalíptica, que porra aconteceu. Que no começo eu tava achando que eles eram os humanos, tipo, guerra dos humanos contra as máquinas, mas depois você vê que eles são androides, né? Então... Só que eles são androides contra os robôs que não são androides. E aí tem uma hora que ela passa por uns robôs que não são violentos e ela não mata. Eu fiquei, caralho, porra é essa? Toda essa construção que não é falada, eu gostei para caramba. E eu vi muito potencial. O problema foi quando chegou aquele final que eu fiquei... Ih! Mas aí... Que aqueles bonecos lá, aqueles marionetes, que porra é aquela, cara? Eu comecei a coringar ali. Se você chegou aqui, nessa parte do episódio, em que a gente ainda não falou nada do episódio, só pra você ter uma noção rapidinha, básica, o episódio é o primeiro encontro da 2B e o 9S, e eles estão fazendo uma missão conjunta para enfrentar um monstro de classe Titã que em nenhum momento a gente explica. Tem umas lutinhas de nave, tem umas lutinhas de espada. Então, esse é o nosso primeiro episódio. Agora a gente continua a programação normal. Vai lá, Ju, explica o que você ia falar. Então, Nagô, mas aí deixa eu te perguntar, tipo, você falou que você gostou dessa apresentação, assim, de um pouco do mundo ali, mas pra ser bem sincero, o que eu tô lembrando, assim, do episódio, eu achei essa apresentação meio expositiva, porque tem certo momento do episódio que a 2B é ela andando por vários cenários, que aliás são todos os cenários do jogo, é exatamente o caminho que você faz no jogo pra chegar nesse boss no fim do episódio, é literalmente o mesmo caminho, e que basicamente foi, pelo menos no meu ver, basicamente ele foi utilizado apenas pra mostrar esse cenário, você ficar lá, ih, lá, eu passei naquilo ali no jogo, puta, eu passei ali. Vai ficar que nem o Leonardo DiCaprio. Que nem o Leonardo DiCaprio, sabe? E nesse momento foi esse diálogo entre a 2B e o 9S, sabe? Então, esse pedaço que é disposição do mundo, eu achei meio que fraco por causa disso, sabe? Mas vamos lá, gente. O que é que vocês gostaram? Que a gente ainda não falou de nada que a gente gostou. Eu nem falei o que eu mais odiei ainda. O Nines lá, o Nines e Ellie 9S. tudo. 9S é 2B. Nice S. 9S é 2B. Vocês são terríveis. Ai. Ele meio que é um pouco exposition dump ali dele, né, a parte dele. Mas, ao mesmo tempo, como eu não entendia nada, pra mim foi tipo, ele mandou termos e... Assim, isso não é bom. Fica parecendo Death Stranding, que os caras ficam mandando termo, você fica, caralho, quanto termos eu tenho que entender pra poder saber o que esse Sedex Simulator significa. Mas, nesse caso, eu não senti isso. Pode parecer meio estranho assim, mas, por exemplo, quando tá tendo aquela luta e tudo, e apesar dos mechas eu ter achado aquilo ali terrível, nossa senhora, aquele CG maldito. Aquela cena, quando ela tá lá lutando, que ele tá todo fudido, e aí ela tá, não, eu consegui derrotar o bichão, e ele levanta 3 outros, caralho, e agora? E aí eles se matam, tipo, meio que... Vou dizer que explodiu minha cabeça, mas me despertou o interesse, sabe? E aí quando eles renascem naquela estação espacial e o cara tá sem memórias... É porque eu vejo esse tipo de história na qual você trabalha com as memórias do personagem. O personagem é uma pessoa que aquela 2B morreu, né? Aquele 9S, 9S. Sim, isso. 9S e a 2B. Esses outros, por mais que ela tenha as memórias, ela é outra pessoa. Por mais que ela seja idêntica, né? E ele... Nem isso tem, cara. Aquelas experiências que ele teve com ela sumiram. Ele chega a falar até quando ele lembra. E isso é foda, cara, porque por mais que eles sejam máquinas, aparentemente como os inimigos dele, eles até falavam, você não é permitido ter sentimentos. O que significa que, na programação deles, eles têm sentimentos, eles têm que suprimir isso como se fosse controlando um ser humano, né? E aquele negócio lá de glória à humanidade, não sei o que, eu fiquei, caralho, que porra é essa? Mas no próprio episódio dá meio a entender que eles já se conheciam antes, e quando você vê todo, e você vê que eles perdem as memórias, dá meio que uma jogadinha assim de que eles se lembram um do outro. Quando ela pede pra ele parar de chamar ela de Sam, e ele chama assim, aí tipo ela dá um estalo assim, como se ela tivesse alguma recordação daquilo. Naquela ceninha lá com os pássaros voando no céu, que eles não conseguem fazer nada sutil nesse anime. Então, mas essa premissa, ela tem muito potencial de construir uma história boa. É claro, isso não quer dizer que eles vão fazer isso, pode ser terrível. Só que isso me deu aquela esperança. O problema foi quando eu vi aquele negócio no final ali, maldito, que estragou toda a parte de não ficar fazendo exposition dump, explicando os nomes, explicando as coisas, explicando não sei o quê.
Cara, às vezes nem tudo precisa ser explicado. Às vezes você pode fazer que nem o James Cameron no Avatar e colocar e lançar um livro com a fauna e flora do Avatar e não precisa ficar cada segundo do filme o cara explicando. Essa é uma planta de Ou Pandora, então, ela faz isso e aquilo. você pode jogar o jogo. Isso é coisa japonês, Tokusatsu faz isso bastante. Ultraman. Pra mim, isso empobrece a construção de mundo, sabe? Você ficar explicando diretamente pra pessoa. É porque eles fazem isso pra eles nunca explicarem durante a série. Mas não precisa, cara, não precisa. O que não é fundamental para o enredo, para os personagens, não precisa ser explicado. E se isso é um jogo? E se isso é um jogo que tem... Aí eu fui dar uma pesquisada. 600 bilhões de finais. Que, inclusive eu quero ver como é que eles vão adaptar isso. Não, é melhor não adaptar. Essa é uma questão que eu quero entrar, velho. Considerando que ele é um jogo tão vasto, com a quantidade tão grande de finais, você tem muitas fontes para conseguir essa informação. O anime não precisa te dar essa informação, mesmo que ela tenha alguma importância. Se ela não tem ela não tem agência direta na história, não precisa, cara. Você pode buscar outras formas, a gente vive na era da internet. Mas nem todo mundo vai buscar, eles pensam nessas pessoas que não vão nem por um segundo buscar. Assim, não. Não, mas aí é que tá. Essas pessoas que elas não vão atrás, é provável que elas nem estão interessadas nisso. Não, pronto. A Ju tem razão. Nós dois estávamos errados. Ué. Se a pessoa, ela sequer buscou, ela não tá nem aí. E é irrelevante colocar isso no anime às custas da narrativa. Mas é um negócio que você pode ignorar. Mas, Ju, por que você odiou tanto assim? Eu tenho a impressão que o fato de eu ter jogado o jogo fez eu gostar menos da animação. Porque, por exemplo, tudo que vocês falaram até agora, o que mantiveram vocês ainda interessados no anime é a história, que ela tem um potencial muito grande. E realmente a história tem um potencial muito grande. Tipo, spoiler alert, a história é boa. A história de Nier Automata ela é muito boa. Mas, Spoiler. né? Mas o problema que eu vejo nessa animação, do primeiro episódio pelo menos, é que o Nier Automata ele se usa muito do gameplay para contar a história do jogo. Então, por exemplo, essa questão de ter os personagens que eles morrem e voltam com outro corpo. Isso faz parte do gameplay, quando você morre no jogo e seu backup vai lá pra cima, entendeu? Puta que pariu. Nossa, é tipo Metal Gear a parada? Sim, eles utilizam muito das próprias mecânicas do jogo para poder contar essa história. O meu medo nesse anime é eles quererem fazer tão igual ao jogo, sendo que não é possível porque são mídias muito diferentes. Uma boa adaptação não é aquela adaptação que ela é exatamente igual à mídia original dela. Geralmente as adaptações que faz isso ficam terríveis, sabe? Porque eles não conseguem se aproveitar dos pontos fortes dessa nova mídia, que no caso é a animação, de você contar uma história contínua, que não... Porque, porra, Nier, cara, eu acho que pra você terminar tudo, eles são, sei lá, 120 horas de jogo, sabe? É longo pra caralho o jogo, se você quiser fazer tudo. Meio que a questão é essa. O pé atrás que eu fiquei do anime é se eles não vão conseguir fazer uma boa adaptação, porque a história é boa. Mas esse primeiro episódio eu achei muito ruim o jeito que eles estão contando essa história. Sinceramente, acho que a única coisa que eu gostei foi a trilha sonora, que a trilha sonora de Nier é maravilhosa, que eles estão usando exatamente a trilha sonora do jogo. Pois é, eu acho que agora que você explicou, por exemplo, a parte lá do suicídio dos dois, isso tem no jogo? Tem. Sim, suicidam? foi o que eu falei. O primeiro episódio é exatamente a primeira 1h30 do Nier Automata. Eu imagino que, como não existe um mistério pra ti e o desenvolvimento do mundo, o que sobra é a forma como eles contam Exato. a história. E pelo que eu vi das lutas, a forma como eles contam a história tá bem chata. Eu achei a coreografia das lutas muito ruim, pra ser sincero. Achei bem chata, bem... Parece que as lutas só são uma desculpa pra Tio Boobs fazer as piruletas dela e aparecer a calcinha, cara. Porque as lutas do Nier Automata, elas são muito bem feitas do jogo, né? As animações de combate, cara, eu acho... Se você pegar um gameplay de um cara que ele é foda jogando esse jogo, você vê que, cara, cada combate é um trailer, sabe? Sei lá, um AMV que o povo gosta de fazer, saca? É como se fosse, o pessoal até brinca, tem o Battlefield Moment, Sim. né? Que às vezes tem coisa não scriptada que acontece no Battlefield, você fica, caralho, que foda. É tipo isso, né? Não scriptado, mas é muito Sim, lindo. é muito bem feita a animação do jogo. Existe alguma razão deles cobrirem os olhos? Eu tô pensando que, tipo, vai ter alguma coisa relacionado a eles não estarem enxergando, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas aí apareceu ela com os olhos lá abertos Eu fiquei, se ela apareceu com os olhos ali, pode ser que tenha alguma coisa interessante disso.
Então, assim, como tu disse, né? Não é o mérito das animadores o fato deles terem um universo tão rico, né? E uma história tão boa pra fazer. Uhum. Agora eu tô com o pé Mas atrás. sim, tem implicação do porquê que eles vendam os olhos. Mas assim, eu acho mais Ah. interessante vocês descobrirem assistindo, se vocês Não, forem sim. continuar assistindo. Então, falando nisso, você vai assistir, Ju? Olha, pra ser bem sincera, eu vou dar o braço a torcer até uns 3 episódios. Se os próximos 2 episódios eles forem da mesma maneira que o primeiro foi dirigido, que é só recontando as partes do jogo como se fosse um CG, uma cinematic, na verdade, eu não vou conseguir acompanhar e provavelmente eu vou dropar. Eita. Porque eu já conheço a história. Uhum. E Michael? Não me interessou muito, não. Achei a animação bem ruinzinha. A música é até legal. A ambientação não me chamou muita atenção. E, tipo, vocês tiraram onda aí, mas é tipo uma das coisas mais interessantes que eu achei. Foi realmente os bonequinhos no final, porque deu tipo personalidade pros dois. Achei bem sem carisma os dois personagens. O Nice Ace, ele Muito ainda blasé, né? se esforça, né? Ele tenta. Não, ele se esforça. Eles tentam se esforçar, mas sabe aquele personagem que você vê que a pessoa que fez a história tava se esforçando pra você gostar dele, porque você sabe que vai se pipocar daqui a pouco? Porque ele toma até um shoryuken, né, durante o episódio. Mas, no geral, foi tipo, eles ainda fazem a gracinha lá no final. Eles, nós temos essas Black Box. E aí a 2B vai e junta as duas no finalzinho e explode. Aí acaba o episódio. Tipo, o episódio em si eu achei chatíssimo. Chato mesmo, como a Ju tava falando, que a experiência dela no jogo é bem melhor e provavelmente eu vá jogar o jogo e nunca retorne aí pro anime. Ah. Então eu vou ficar firme e forte aqui com vocês, amigos. Pini, primi.